O dog do Reddit. Olá, amigos. Espero que estejam todos bem. Imagine você tranquilão. E do nada, a sua esposa diz que os seus sogros estão vindo para ficar por um tempo na sua casa. E o terror só aumenta quando eles tentam tomar a sua casa. Felizmente, eu nunca passarei por isso, já que a minha casinha só cabe um dog. E mesmo assim, eu acho que já tem muita gente. Dito isso, bora lá. Deixei meus sogros morarem comigo temporariamente e eles tentaram tomar a minha casa. Então eu bolei um plano para tornar a vida deles um inferno e fazer-los irem embora. Existem muitas formas de um casamento desmoronar. Um inquilino por acidente, por exemplo. Começou com um porão reformado, um cronograma vago e pais que nunca tiveram a intenção de ir embora. É temporário, eles disseram. Como uma loja itinerante, como um story do Instagram, não como 6 meses de saques passivo-agressivos ao armário de temperos, roubo de correspondência e invasão de porão. Deixei meus sogros ficarem temporariamente aqui e 6 meses depois, eles reivindicaram direitos de inquilino, acreditam nisso? Bem, minha esposa chegou em casa estressada em uma noite de meados de março. Os pais dela tinham perdido o contrato de aluguel porque o prédio seria vendido. Eles precisavam de um lugar para ficar, por talvez 1 mês ou 2 no máximo, enquanto procuravam um novo lugar. Tínhamos um porão reformado com banheiro próprio. Parecia viável por um curto período. O dia da mudança chegou e eles apareceram com muito mais coisas do que eu esperava. Não eram apenas malas e roupas. Eles trouxeram móveis e várias caixas etiquetadas. No dia seguinte, cheguei em casa e descobri que a mãe dela tinha reorganizado nossa sala de estar. Meu Nintendo, que ficava no canto do móvel da sala há anos, tinha sumido. Foi movido para o porão porque, aparentemente, a sala parecia mais adulta sem ele. Quando questionei minha esposa, ela apenas deu de ombros e disse que a mãe estava tentando ajudar a deixar o lugar mais bonito. Eu não insisti, porque achei que era temporário de qualquer forma. E com uma semana de estadia, o pai dela usou minha churrasqueira sem pedir e a deixou absolutamente imunda. Gordura incrustada por toda parte e restos de comida grudados nas grelhas. Quando mencionei isso a ele, ele riu e disse que eu era sistemático demais. Como se a limpeza básica fosse algum tipo de falha de personalidade. E começaram também a deixar os sapatos espalhados pela entrada principal, mesmo o porão tendo uma entrada separada que eles poderiam usar. Minha esposa me disse para escolher minhas batalhas quando toquei no assunto. Essa frase se tornou a resposta padrão dela para tudo. 1 mês se passou e eu perguntei quando os pais dela planejavam se mudar. Ela ficou defensiva imediatamente, dizendo que eles ainda estavam procurando, mas que o mercado estava difícil. Sugeri que talvez pudessem expandir o raio de busca para cidades vizinhas. Ela me acusou de não ser receptivo com a família dela. A mãe dela começou a fazer o jantar na maioria das noites, o que parece legal até você perceber que ela fazia o que queria, quando queria, e ficava genuinamente ofendida se eu não estivesse com fome ou já tivesse comido. Ela também estava usando meus temperos caros como se fossem amostras grátis e nunca repunha nada. Eu trabalhava de casa às vezes, e o pai dela ficava na sala assistindo TV no volume máximo. Pedi para ele baixar o volume uma vez e ele disse que, do contrário, não conseguia ouvir. Fechei a porta do meu escritório para lidar com aquilo. 10 minutos depois, ele bateu na porta me pedindo ajuda com algo no celular. Isso aconteceu mais 3 vezes naquela mesma tarde. Problemas diferentes no celular que, de alguma forma, não podiam esperar. Por volta do meio de abril, notei que eles estavam recebendo correspondência no nosso endereço. Quando perguntei, o pai dela disse que era apenas temporário até se estabilizarem em algum lugar. Mas o detalhe era que eles não estavam procurando apartamentos. Perguntei à minha esposa se ela os tinha visto indo a alguma visita ou mesmo olhando anúncios. Ela admitiu que não. Enfim, com 2 meses de casa, sentei com minha esposa para dizer que precisávamos de uma data firme para a mudança. Ela começou a chorar e disse que eu estava sendo cruel, que eles eram família e estavam passando por um momento difícil. A mãe dela começou a deixar bilhetes pela casa, sobre coisas que eu estava fazendo de errado. O termostato estava muito baixo. Eu não reciclava direito. Às vezes, eu deixava a louça na pia de um dia para o outro. Eu estava recebendo post-its passivo-agressivos na minha própria casa, sobre como eu vivia. E eles tomaram conta da minha garagem também. Completamente. Minhas ferramentas foram empurradas para um canto, metade delas acabando danificada ou perdida na bagunça. O carro do pai dela estava estacionado na minha vaga porque, aparentemente, o carro velho dele precisava de mais proteção contra o tempo do que o meu. Quando mencionei isso, foi exatamente o que ele me disse, como se fosse óbvio. Ouvi a mãe dela ao telefone um dia dizendo a alguém que eles estavam se instalando bem e que estava funcionando perfeitamente. Não era até encontrarmos um lugar ou temporariamente, era se instalando. Foi quando comecei a ficar realmente preocupado com o rumo daquilo.
Então, aos 3 meses, disse a minha esposa que isso tinha que acabar. Ela precisava dar um prazo para os pais saírem. Ela se recusou terminantemente, disse que eu estava sendo egoísta, e que é isso que a família faz uns pelos outros. Acabei dormindo no sofá naquela noite, na minha própria casa, porque o quarto de hóspedes estava cheio de tralhas deles que, aparentemente, não cabiam no porão. O pai dela comeu as sobras de comida que eu tinha guardado especificamente para o meu almoço do dia seguinte. Quando o confrontei, ele disse que eu deveria ficar feliz em compartilhar o que tenho. Minha esposa disse que eu estava sendo mesquinho por causa de comida, como se o problema fosse a comida e não a falta total de respeito pelas minhas coisas. Comecei a pesquisar as leis de inquilinato do nosso estado, porque algo parecia errado. O que descobri fez meu estômago revirar. Qualquer pessoa que fique mais de 30 dias, pode estabelecer residência no nosso estado. Depois de 90 dias, fica ainda mais complicado removê-los. Eles estavam chegando à marca dos 3 meses. Tentei falar com minha esposa sobre as implicações legais dos pais dela ficarem tanto tempo. Ela literalmente riu, disse que os pais dela jamais fariam algo assim e que eu estava sendo paranoico. Pedi a ela que, se tinha tanta certeza, então falasse com eles sobre se mudarem. Ela se recusou. Notei que eles receberam correspondência do Detran. Quando eles saíram um dia, eu verifiquei. Eles mudaram o endereço das carteiras de motorista para o nosso endereço. Tirei fotos dos envelopes, das datas, de tudo. Algo me dizia que eu precisava de documentação. No 4º mês, disse a minha esposa que os queria fora até o final do mês. Ela me disse não. Nenhum, deixe-me falar com eles ou dê a eles mais um tempo, apenas um não seco. Eles ficariam até encontrarem o lugar certo e eu precisava ser paciente. O lugar certo. Como se estivessem sendo exigentes com a moradia gratuita deles. Daí, me decidi falar com eles diretamente. Disse que precisavam começar a procurar seriamente um lugar para morar. O pai dela me deu um sorrisinho sarcástico e disse, veremos. Alguns dias depois, encontrei anúncios de apartamentos no lixo. Minha esposa tinha impresso opções na faixa de preço deles. Eles jogaram fora sem nem olhar. Direto para o lixo. Eu disse à minha esposa, que precisávamos ter uma conversa séria. Eu estava documentando tudo a essa altura. As cartas, as licenças alteradas, os anúncios descartados. Ela me acusou de ser paranoico e controlador. Então, ela soltou a bomba, se eu fizesse os pais dela saírem, ela iria com eles. Entrei em contato com alguém que pudesse me explicar minhas opções legais. Eles haviam estabelecido uma locação de fato. Eu não podia mais simplesmente expulsá-los. Eu teria que abrir um processo formal de despejo, o que levaria meses e custaria milhares em honorários advocatícios, para minha própria casa. Ao chegar no 5º mês, cansei de ser bonzinho. Disse a eles diretamente que tinham 30 dias para sair, ou eu iniciaria o processo de despejo. O pai dela realmente riu. Não foi uma risada nervosa ou desconfortável. Foi uma risada genuinamente divertida. Então ele me olhou nos olhos e disse, vá em frente e tente. Eles conheciam seus direitos. Minha esposa ficou furiosa comigo por ameaçar os pais dela. Mostrei a ela toda a pesquisa que fiz sobre leis de inquilinato, e a documentação que coletei. Ela disse que eu estava exagerando, que os pais dela nunca reivindicariam direitos de inquilino contra nós. Eu disse, então peça para eles saírem. Prove que estou errado. Ela se recusou. Não consegui dormir naquela noite. Fiquei deitado olhando para o teto, pensando em como deixei isso acontecer. Como eu fui condescendente demais, compreensivo demais, preocupado demais em não ser o vilão. E então algo me ocorreu. Eu estava pensando da maneira errada. Eu não conseguia forçá-los a sair facilmente pelos canais legais, mas eu poderia fazer com que eles quisessem sair. Comecei com o Wi-Fi. Mudei a senha e não passei a nova para eles. Quando o pai dela pediu, eu disse que a operadora de internet estava com problemas técnicos, e que eu estava esperando eles consertarem. Enquanto isso, configurei um roteador pessoal no meu celular, que apenas meus dispositivos podiam acessar. A mãe dela reclamou da internet no dia seguinte. Eu me solidarizei. Disse que era frustrante para mim também. Eu estava usando o meu celular ativamente bem na frente dela, claramente conectado a algo. O pai dela percebeu rápido. Exigiu a senha. Eu disse que, assim que a empresa consertasse o problema principal, todos teriam acesso novamente. Mas, até lá, eu precisava do meu roteador para fins de trabalho. Ele não podia argumentar muito, sem admitir que estava apenas se aproveitando da minha internet. O próximo passo foi o termostato. Instalei um inteligente, que só eu podia controlar pelo celular. Deixei a casa em 25 graus durante o dia. A mãe dela reclamava constantemente do calor. Expliquei que estava tentando economizar nas contas, já que tínhamos pessoas extras na casa usando eletricidade e água.
O pai dela tentou ajustar o termostato manualmente alguns dias depois. Não conseguiu. Me perguntou como mudar a temperatura. Eu disse que estava bloqueado para eficiência energética, e que as configurações estavam otimizadas. Comecei a cozinhar refeições elaboradas apenas para mim. Peixes com cheiro forte, curris apimentados, coisas que enchiam a casa toda com o aroma. Eu comia na cozinha e não oferecia um pedaço a ninguém. Quando a mãe dela fazia o jantar, eu recusava educadamente e dizia que já tinha comido. Todas as vezes. Ela passou semanas empurrando a comida dela para mim e agora eu não tocava em nada. A TV da sala desapareceu um dia. Eu a levei para o meu quarto e disse a todos que precisava dela para apresentações de trabalho. A sala de estar virou apenas móveis e espaço vazio. O pai dela estava visivelmente furioso, mas não podia dizer nada, porque era a minha TV de antes deles se mudarem. Comecei a lavar roupa em horários aleatórios. Às 2 da manhã e às 5 da manhã. A máquina de lavar e a secadora ficavam bem em cima do quarto deles, no porão. Quando reclamaram que o barulho os acordava, eu disse que era o único horário que eu tinha livre, com tudo o que estava acontecendo. A mãe dela tentou usar a máquina e descobriu que eu tinha colocado um cadeado em ambas. Expliquei que estava tendo problemas com as configurações e precisava proteger o equipamento. Ela que lavasse as roupas à mão ou procurasse uma lavanderia. Exatamente 6 meses depois de terem se mudado, eu estava na garagem às 6 da manhã, trabalhando em um projeto que exigia muitas marteladas. O pai dela subiu correndo, absolutamente furioso. Eu sorri e disse a ele que estava apenas tentando ser produtivo com o meu tempo. Nos dias seguintes, removi todos os assentos confortáveis das áreas comuns. O sofá foi para um depósito. As poltronas reclináveis foram para o meu quarto. Coloquei cadeiras dobráveis na sala de estar. Quando me perguntaram, eu disse que estava redecorando e testando uma abordagem minimalista. Certa noite, a mãe dela tentou fazer o jantar e não conseguiu encontrar nenhum utensílio de cozinha decente. Eu havia removido tudo, exceto as piores panelas, aquelas com cabos quebrados, fundos empenados e superfícies antiaderentes todas riscadas. Tudo o que prestava estava trancado no meu quarto. Comecei a convidar amigos regularmente. Amigos barulhentos. Ficávamos jogando naquelas cadeiras dobráveis na sala, até meia-noite ou mais tarde. Os pais dela não conseguiam dormir com o barulho. O pai dela me confrontou diretamente. Disse que, se eu estava tentando fazê-los sair, não funcionaria, porque eles tinham direitos. Eu sorri e perguntei o que ele queria dizer com aquilo. Eu estava apenas vivendo a minha vida, na minha própria casa. A essa altura, minha esposa basicamente tinha parado de falar comigo. Por mim, tudo bem. Tirei todas as caixas de tralhas deles que estavam no quarto de hóspedes, empilhei tudo no porão e me mudei para aquele quarto. Eu dormia melhor sozinho, de qualquer forma. Então, aconteceu. Cheguei em casa em uma tarde e havia uma carta em cima do balcão da cozinha. Era dos pais dela, reivindicando formalmente direitos de inquilino sobre o porão e exigindo que eu cessasse o assédio, sob pena de tomarem medidas legais contra mim. Eles tinham acabado de cometer o maior erro possível. Eles colocaram isso por escrito. Eles transformaram isso oficialmente em uma situação de proprietário e inquilino. E se eles queriam jogar conforme essas regras, eu sabia exatamente o que fazer a seguir. Tudo o que eu tinha feito até então eram irritações mesquinhas, desconfortáveis, mas não ilegais. Agora, eles tinham mudado o jogo completamente. Eles me deram a abertura que eu precisava, para lidar com isso, da forma correta. Do jeito deles. Do jeito legal. Acontece que, quando você é oficialmente um locador, o que eles acabaram de me declarar legalmente, você tem vários direitos próprios, incluindo o direito de acessar a propriedade com aviso prévio para inspeções e reparos, o direito de fazer melhorias necessárias para manter o imóvel e o direito de determinar se um espaço é habitável, durante uma construção. Na manhã seguinte, enviei a eles uma mensagem formal. Como locador, eu estava dando o aviso prévio de 24 horas, de que empreiteiros acessariam o porão, para avaliar reparos necessários. Tudo dentro da lei. Tudo muito adequado. Exatamente como manda o figurino. O pai dela respondeu dizendo que eles não consentiam a entrada de nenhum empreiteiro no espaço deles. Respondi com um print do Estatuto Estadual relevante. Como inquilinos, eles não precisavam consentir com manutenções necessárias e inspeções de segurança. E os empreiteiros apareceram pontualmente. Na verdade, eram apenas amigos meus que me deviam favores. Mas eles usavam roupas de trabalho, e carregavam pranchetas e ferramentas de medição. Eles passaram 6 horas naquele porão medindo cada superfície, tirando fotos de cada canto, fazendo anotações e fazendo muito barulho. Os pais dela ficavam rondando, mas não podiam fazer nada para impedir. No dia seguinte, apresentei a eles o relatório de avaliação. O porão precisava de obras significativas, possíveis problemas de mofo que exigiam remediação, atualizações elétricas para cumprir as normas atuais e inspeção hidráulica por possíveis danos de vazamento.
O espaço não seria seguro ou habitável durante esses reparos. Eles precisavam desocupar o local em 7 dias, para a própria segurança deles. O pai dela perdeu o controle completamente. Começou a gritar sobre despejo ilegal, sobre assédio, sobre como iria me denunciar a todos os órgãos que pudesse imaginar. Eu disse a ele que aquilo não era um despejo. Era uma situação de reparo necessário para segurança e conformidade com as normas. Eu até me ofereci para ajudá-lo a encontrar moradia temporária, durante o período de obras. Ele ameaçou envolver as autoridades. Então eu lhe disse: vá em frente. Eu tinha feito tudo conforme manda a lei. Minha esposa finalmente quebrou o silêncio, perguntando o que eu estava fazendo, qual era o meu plano. Mostrei tudo a ela, a carta que os pais dela enviaram, reivindicando direitos de inquilino e ameaçando o processo, a minha resposta legal seguindo os procedimentos de notificação e a avaliação dos empreiteiros. Então perguntei a ela, sem rodeios: você está do lado deles ou do meu nisso aqui? Ela não me respondeu. Fui adiante e contratei um empreiteiro de verdade, para começar a demolir o banheiro do porão. O trabalho era barulhento, sujo e enchia o porão inteiro de poeira. Tornou-se completamente inutilizável como espaço de convivência. Os pais dela ainda estavam lá, dormindo em um colchão de ar, no que havia se tornado uma zona de construção ativa. A mãe dela quebrou primeiro. Ela chorava, dizendo que não podiam viver naquelas condições. O pai dela ainda estava desafiador, disse que ficariam até as obras terminarem e que depois ficariam permanentemente. Eu disse a ele que a estimativa para os reparos era de cerca de 4 meses. Eu escalei a situação. Fiz o empreiteiro começar a trabalhar às 7 da manhã, usando uma britadeira no chão do porão. A casa inteira tremia. Isso durou 8 horas seguidas. Os pais dela empacotaram as coisas e tentaram se mudar para a sala de estar. Informei que isso não era aceitável. A sala não era zoneada para uso residencial, de acordo com os registros da propriedade. Eles poderiam ficar no porão ou ir embora. Essas eram as únicas opções. O pai dela tentou uma última jogada de poder. Disse que eles simplesmente alugariam um apartamento, e me processariam pelos custos da mudança e por danos morais. Eu lhe disse: boa sorte com isso. Eu tinha documentação de tudo. A recusa deles em sair quando pedi inicialmente. Os anúncios de apartamentos que jogaram fora, as correspondências que redirecionaram, as mudanças nas carteiras de motorista, a carta deles reivindicando direitos de inquilino e minhas notificações legais adequadas sobre as reformas. Cada passo documentado e salvo. Eu estava montando esse caso há semanas. Então, eles foram embora no dia seguinte. Empacotaram tudo e saíram enquanto eu estava fora. Minha esposa foi embora também. Foi ficar com os pais dela onde quer que eles tenham ido parar. Ela me enviou uma mensagem me chamando de cruel e insensível, dizendo que eu destruía a família dela. Eu nem respondi aquilo. A casa ficou silenciosa pela primeira vez em 6 meses. Agendei a troca das fechaduras. As reformas do porão, que tinham começado como uma tática, decidi terminar de verdade. Talvez transformar o espaço em uma área de lazer real, já que eu já tinha quebrado tudo mesmo. A atualização. Já se passaram 2 semanas e muitos de vocês enviaram mensagens, me perguntando o que aconteceu depois. Aqui está a situação. Minha esposa me mandou uma mensagem alguns dias depois de sair. Não para falar sobre nós ou sobre o que aconteceu, apenas uma exigência direta, de que eu pagasse os custos de mudança dos pais dela, e o primeiro mês de aluguel no lugar que eles encontrassem. Sem apelos, sem discussão, apenas a expectativa de que eu entregasse dinheiro depois de tudo que eles me fizeram passar. Ela entrou com o papel oficial de separação judicial, cerca de 1 semana e meia depois de sair. Não divórcio, apenas separação. Acho que ela esperava que eu entrasse em pânico, que ligasse implorando para resolver as coisas, para fazer um acordo, para deixar os pais dela voltarem sob algum novo arranjo. Em vez disso, eu mandei preparar meus próprios documentos. Papéis de divórcio, divisão limpa de bens. Tudo completo. Ela poderia levar o que quisesse do nosso casamento, exceto a casa. A casa era minha, comprada antes de nos casarmos, e isso não era negociável em circunstância alguma. Ela passou para pegar as coisas dela alguns dias atrás. Trouxe o pai, como se eu fosse fazer algo contra ela. Como se eu fosse o perigoso da situação. Fiquei no meu escritório e deixei que empacotassem as coisas dela. Instalei câmeras por toda a casa depois que eles saíram, das boas, com backup na nuvem. Assisti pelo celular enquanto eles se moviam pelos cômodos empacotando tudo. Ela estava levando as roupas, itens pessoais, coisas que eram claramente dela. Tudo bem. Mas então, o pai dela começou a pegar minhas ferramentas na garagem. Aquelas que ele ainda não tinha levado. Ele estava colocando-as em caixas, como se fossem dele. Desci e disse a ele para colocar de volta tudo que não fosse propriedade da minha esposa. Ele tentou argumentar que algumas ferramentas eram dele.
Puxei a gravação das câmeras no meu celular, de quando eles se mudaram. Mostrei a ele aquelas mesmas ferramentas já na minha garagem antes deles chegarem. Então lhe disse que poderia colocar tudo de volta agora mesmo, ou eu chamaria a polícia e prestaria queixa por furto. Ele colocou tudo de volta sem dizer mais uma palavra. Os papéis do divórcio foram entregues oficialmente. Ela está contestando alguns bens menores, móveis e coisas assim, mas não está lutando pela casa. O que me diz que ela sabe que não tem direito legal sobre ela. Aparentemente, os pais dela disseram para ela lutar pela casa de qualquer jeito, para arrastar o processo e torná-lo caro para mim. Pela primeira vez, ela está mostrando algum bom senso ao não ouvi-los. O advogado dela provavelmente disse que ela perderia e só acumularia honorários à toa. Quanto à reforma do porão, está completamente terminada agora. Aproveitei e fiz tudo direito, já que o espaço estava aberto. Montei um bar completo, uma área de entretenimento de verdade e um banheiro novo que ficou muito bom. Custou-me mais ou menos o que eu teria gasto com advogados, para despejá-los formalmente. Mas dessa forma, consegui algo valioso em troca, em vez de apenas dar dinheiro para advogados. Não farei mais atualizações depois desta, a menos que algo grande aconteça no divórcio. Comentários sobre o relato. O que realmente se destaca não é um incidente isolado, mas o padrão. Eles não pediam antes de reorganizar sua casa, usar seus pertences ou tomar conta de espaços comuns. Quando você tentava resolver, era repetidamente silenciado, minimizado ou feito sentir-se como problema, por querer respeito básico. Com o tempo, isso desgasta uma pessoa. Você tentou comunicação, tentou paciência, tentou acordo. No momento em que começou a se proteger legalmente, a confiança já estava quebrada. Não porque você foi irracional, mas porque ninguém mais estava disposto a levar suas preocupações a sério. Nem mesmo a sua esposa, que ao invés de ver como os pais dela estavam agindo e abusando da sua boa vontade, preferiu ficar ao lado deles e ir embora. No fim, você saiu no lucro. E aí, meus amigos, beleza? O que vocês acharam desse relato? Me digam nos comentários. E se possível, deixem o like, hypem o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu demais! Abraços! Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Um agradecimento especial aos membros do canal pelo suporte. Todos vocês ajudam demais. Considere você também se tornar um membro e se juntar à matilha. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.